Olá, amigos do canal Super Race, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Hoje vamos falar sobre como foi o Grande Prêmio da Grã-Bretanha que foi realizado nesse último final de semana. A gente teve um formato diferente dessa vez, testaram um novo formato onde teve uma classificação em forma de corrida curta, que foi a Sprint Race. Nessa Sprint Race, que largou em primeiro foi Lewis Hamilton, em segundo Max Verstappen, e a gente teve logo na largada uma boa largada de Max Verstappen, que assumiu a liderança e logo na primeira curva já estava à frente de Lewis Hamilton e durante toda a corrida ele liderou a prova e venceu a Sprint Race, ou seja, com isso ele marcou a pole position para a corrida de domingo. Conta como pole position e não como vitória, porque era uma corrida de classificação, a Sprint Race, esse novo formato. A gente teve também os outros destaques na corrida Sprint Race, né, de classificação, que foi Sérgio Pérez, que vinha disputando posições, quando de repente, um pouco antes da metade do final da prova, ele acabou rodando sozinho, conseguiu ainda assim recuperar e voltar com o carro, sem ter batido e danificado o carro, voltou para a pista, mas perdeu muitas posições, foi lá para o fundo do pelotão, e aí ao término da corrida, uma volta antes, a equipe mandou ele para os boxes para poderem ajustar o carro melhor, já para a corrida do dia seguinte de domingo. Outro destaque positivo também que a gente tem é o nono lugar de George Russell. Ele ficou em nono nessa corrida Sprint Race de sábado, mas sofreu uma punição por ter causado um acidente entre ele e Carlos Sainz, o que levou a punição de 3 posições para a largada da corrida de domingo, largando em 12º na corrida de domingo. E bom, a gente acabou tendo aí, entre os 3 primeiros foi 3 pontos para Max Verstappen, que venceu a Sprint Race. Segundo lugar, Lewis Hamilton, que acabou com 2 pontos, e terceiro lugar, Valtteri Bottas, marcando 1 ponto. Na corrida de domingo, a gente teve aí a largada, com Max Verstappen em primeiro, Hamilton segundo, e foi uma largada bem disputada. Logo nas primeiras 2 voltas, estavam trocando posições ali, curva com curva, entre Hamilton e Verstappen, até que no meio da segunda volta, o Lewis Hamilton forçou um pouco a barra aí, eu acho que ele forçou um pouco, e acabou tocando no Max Verstappen. Max Verstappen, numa curva de alta, acabou saindo da pista, rodando e batendo na barreira de proteção ali de pneus. Foi uma batida forte, mas ele saiu bem, não teve nenhum ferimento, ele não se machucou, saiu bem, mas infelizmente não pôde terminar a prova, né? Acabou que com a batida ele ficou fora da prova, não conseguiu pontuar, enquanto que do outro lado, o Lewis Hamilton, logo que aconteceu esse acidente com Max Verstappen, ele acabou perdendo posição também, porque Charles Leclerc da Ferrari ultrapassou e assumiu a ponta. A liderança da prova foi do Charles Leclerc até 2 voltas antes do final, na verdade 3 voltas, até a volta 50, e logo com a troca de pneus que teve de Hamilton, que ele fez 2 paradas, na segunda parada ele colocou o pneu macio e foi tirando a vantagem que ele tinha para o Charles Leclerc, até que faltando 3 voltas para o final ele conseguiu alcançar Charles Leclerc e ultrapassou Charles Leclerc. Ele vinha com muita mais potência, o carro muito mais bem equilibrado do que a da Ferrari, enquanto que a Ferrari passou por alguns problemas durante a corrida, onde Charles Leclerc falava: olha, estou perdendo pressão, estou perdendo potência, aliás, meu carro está falhando, e ele ia administrando, falando com o rádio dizendo o que ele tinha que fazer, como ele tinha que mudar o mapa do motor, até conseguir completar a prova em segundo lugar. Terceiro lugar, a gente teve aí mais uma vez Bottas, né? Bottas acabou em terceiro. A gente teve uma corrida onde foram quarto lugar Lando Norris e quinto lugar o Daniel Ricciardo nessa corrida de domingo, a corrida principal. Depois sexto lugar para Carlos Sainz da Ferrari, sétimo lugar para Fernando Alonso da Alpine. Em oitavo lugar foi o piloto Lance Stroll com a Aston Martin, conseguiu marcar a oitava posição, marcando 4 pontos. Em 10º lugar foi Tsunoda, em 9º lugar foi o piloto, agora não me lembro aqui, depois vou consultar, falhou a memória aqui, mas em 9º lugar foi a AlphaTauri com Yuki Tsunoda, que marcou 1 ponto para a equipe AlphaTauri.
agora encostando nas outras duas equipes, que são Aston Martin e Alpine. Ela tem 40 pontos contra 48 e 49, 48 da Aston Martin e 49 da Alpine. E a gente ainda continua com uma briga aí na disputa da terceira força entre Ferrari e McLaren, vantagem para a McLaren, que está uns pontos à frente da Ferrari. E agora ficou mais equilibrado ainda, com a diferença de somente 4 pontos entre Mercedes e Red Bull. Red Bull ainda lidera o campeonato de construtores por 4 pontos, com 289 pontos contra 285 da Mercedes. E a diferença que tínhamos de 33 pontos de Max Verstappen para Lewis Hamilton agora caiu para 7 pontos. Hamilton encostou um pouco aí na pontuação do campeonato, mas ainda segue líder o Max Verstappen. A gente pode destacar aí que o Lance Stroll fez uma boa corrida com a Aston Martin, já o Yuki Tsunoda conseguiu ir bem também, ficando à frente, uma posição à frente de Pierre Gasly, ele terminando em décimo e Gasly em 11º. Agora lembrei sim, em nono lugar ficou o Esteban Ocon, com a Alpine também, a gente teve aí os dois carros da Alpine pontuando, com Fernando Alonso em sétimo e Esteban Ocon em nono lugar. E foi uma corrida aí que disputada no meio do pelotão, boas trocas de posições e com as paradas dos boxes também isso acabava ocasionando mais disputas de posições entre os pilotos também. Já lá na frente, durante boa parte do tempo da prova, Charles Leclerc vinha administrando a liderança, até que não conseguiu segurar até o final e foi ultrapassado por Lewis Hamilton. Lewis Hamilton venceu essa corrida, comemorou muito a sua 8ª vitória no Grande Prêmio da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? E com isso ficou muito contente por ter conseguido recuperar e não ficar tão distante na pontuação do campeonato de pilotos. Foi uma boa corrida, foi uma corrida legal de assistir, bem animada, vamos dizer assim. E é isso, pessoal. Acho que no geral foi uma corrida que deu para acompanhar e se divertir um pouco acompanhando as ultrapassagens que tivemos dos pilotos também. Bom, peço que agora o pessoal, quem está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. Dê o seu like no nosso vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso. Muito obrigado. Até mais.